Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero dar continuidade em relação à vinda do Senhor Jesus. Vida e obra do Senhor Jesus, algo em que eu já estou falando há algum tempo. E eu quero dar continuidade a esse tema hoje falando a respeito do Senhor Jesus virá. Mas virá para quê? Por que o Senhor Jesus virá? O objetivo em que o Senhor Jesus estará voltando. Bem, primeiramente, ele estará voltando para ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. Ressuscitar aqueles em que morreram nele, morreram confiando nele. Veja o que se encontra escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 23. Lá diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Veja que Cristo Jesus, ele estará vindo para ressuscitar aqueles em que morreram nele, e assim para que eles também possam estar vivos nele, com ele, para todos sempre. Cristo Jesus, ele virá para que também nós possamos ter a vida eterna juntamente com ele e assim podermos viver eternamente com ele, não mortos, mas vivos, onde a morte não terá mais efeito algum sobre nossa vida, pois Cristo Jesus estará nos dando a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 16 diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Primeiro, os que estarão mortos ressuscitarão para se encontrar com o Senhor, e os que estiverem vivos, fiéis a Cristo Jesus, se reencontrarão com Cristo Jesus na glória também depois. Em segundo lugar, a volta de Cristo Jesus acontecerá para transformar os vivos em imortais. Aqueles em que morreram ressuscitarão dentre os mortos e se tornarão imortais. Aqueles que estão vivos confiando em Cristo Jesus também se tornarão imortais. Veja em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. É isso que acontecerá. Nós seremos transformados. E se nós estaremos mortos em Cristo Jesus, assim reviveremos para termos uma vida transformada na presença do Senhor. A volta do Senhor será também para arrebatá-los, para encontrar-nos com Cristo Jesus lá na glória, entre as nuvens, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A volta do Senhor também será para julgar e recompensar os santos. Todos nós seremos julgados. Todos nós passaremos pelo julgamento do Senhor. E todos nós seremos recompensados ou condenados. Se nós formos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, podem ter certeza, e a certeza deve estar no teu coração de que você será recompensado. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15. Lá diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz,
pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade das suas obras de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Nós temos que construir lá na glória. Isso não quer dizer de que você deve deixar tudo aqui de lado. Já que eu vou construir lá na glória, então não preciso construir nada aqui. Sim, pelas obras seremos julgados também. Se você é daquele em que não faz nada, você será julgado por isso. Se você é daquele em que faz tudo para si, também será julgado por isso. Agora, se é daquele em que faz tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, será julgado. E pode ter certeza que você estará construindo assim com ouro, prata e pedras preciosas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 a 10, lá nos fala que temos por confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós seremos julgados por aquilo em que nós fizermos. Todos nós seremos julgados por aquilo em que deixamos de fazer também. Todos nós seremos julgados por aquilo em que nós fielmente fizemos em amor ao Senhor. Mas o amor ao Senhor nos trará recompensa. O que, ao contrário, para outras partes, trará a desgraça, a morte, a segunda morte. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que teremos a recompensa dada pelo próprio Senhor Jesus. A volta do Senhor será também para que a noiva case com o noivo. A noiva, a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus, será arrebatada para estar juntamente com o noivo, que é Cristo Jesus. O noivo aguarda ansiosamente por sua noiva, que é a igreja. E isso se encontra lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. A volta do Senhor também será para destruir o anticristo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O anticristo, aquele que está contra Cristo Jesus, será derrotado, e assim ele terá a sua ruína e a sua condenação, para que todos aqueles em que forem enganados por ele também paguem o preço, e assim estejam em paz toda a terra, e todos possam viver em paz, sem serem enganados pelo anticristo. Também o Senhor virá para julgar as nações, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33, que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele separará as pessoas daquelas em que cumpriram com o dever, sendo realmente fiéis a ele, e daquelas em que não cumpriram com seu dever, fazendo de sua própria vontade o seu Deus. Não podemos deixar com que o nosso eu venha nos tornar bodes, mas vamos deixar com que o Espírito Santo de Deus nos torne filho de Deus e assim ovelhas escolhidas por Deus para reinar juntamente com Cristo Jesus. A volta do Senhor será também para julgar a todos, não somente todas as nações, mas a todos aqueles em que morreram, antes de nós ou depois de nós. Conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A volta do Senhor será também para acorrentar Satanás e para que haja 1000 anos de paz, onde Satanás não terá poder sobre as nações, será aprisionado, e assim as nações terão 1000 anos de paz, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 3. E por último, o Senhor virá
para estabelecer o seu reino sobre nós, sobre a face da terra. Ele estabelecerá o seu reino para todos sempre, e nós reinaremos juntamente com ele na glória celestial, tendo realmente a certeza de que o Senhor estará por nós eternamente, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Você está pronto para a volta de Cristo Jesus? A volta de Cristo Jesus não deve ser um terror na sua vida, mas deve ser uma alegria. Senhor, volte, volte, para que eu possa estar reinando juntamente contigo, lá na glória. Esse deve ser o desejo teu, esse deve ser o desejo de todos nós, para que o Senhor possa voltar e para que isso não seja um tormento na tua vida, mas para que seja uma alegria profunda, uma alegria total, e que assim você possa realmente ter uma vida próspera, a tal ponto de você poder reinar eternamente com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.